Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e este canal tem o objetivo de ensinar e pregar e meditar na palavra de Deus. Se você não é inscrito e desejar inscrever-se, seja muito bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se, acione o sininho das notificações e assista o vídeo até o final. Talvez é a sua primeira vez aqui no meu canal, para você conhecer, o que eu ensino aqui, o que eu prego. Para você conhecer o conteúdo do meu canal, você precisa assistir o vídeo até o final, deixar o seu like também no final do vídeo e depois, se você quiser ainda me ajudar um pouquinho mais, compartilhar este canal nas suas redes sociais, com amigos, irmãos da igreja, com a sua família, com todos os do seu círculo de convivência. E você que já é inscrito, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar aqui o meu conteúdo. Hoje eu quero meditar com você num tema bíblico, é um tema baseado na Bíblia, que é o seguinte: o que precisamos para sermos filhos de Deus? Há uma ideia, predominante no mundo que todos são filhos de Deus. Antes de eu dar continuidade ao vídeo, talvez você sinta-se um pouco confuso com aquilo que eu vou dizer, porque talvez vai desconstruir uma ideia predominante, uma ideia que predomina na maioria das pessoas. Mas antes de colocar um comentário negativo, um comentário até às vezes ofensivo, medite naquilo que eu vou dizer para você, medite, pense, pegue a sua Bíblia, confira na sua Bíblia, porque o que eu vou dizer aqui está baseado na Bíblia. Então você pode pegar a sua Bíblia e conferir aquilo que eu vou dizer aqui, E depois, se você quiser interagir comigo, num debate sadio, respeitoso, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos estudar é a pergunta que eu acabei de fazer. Todos são filhos de Deus? Será que todo mundo é filho de Deus? Eu quero ler com você um texto no livro, ou na carta, melhor dizendo, aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 14, que é um texto que responde esta pergunta. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a Bíblia aqui ela nos dá uma resposta para essa pergunta. Será que todos são filhos de Deus? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E não precisa ser nenhum erudito para entender que, se a Bíblia diz que só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, aí nós precisamos fazer uma outra pergunta. Será que todos são guiados por Deus? Todas as pessoas? Temos aí hoje uma estimativa de mais ou menos 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Você acredita que todas estas 7 bilhões de pessoas são guiadas por Deus? Então daí nós vamos tirar a resposta. Na minha opinião, nem todas as pessoas são guiadas pelo Espírito de Deus, com todo respeito a quem pensa diferente. Porém, eu penso, biblicamente, que nem todos são guiados pelo Espírito de Deus. E se nem todos são guiados pelo Espírito de Deus, automaticamente, nem todos são
filhos de Deus? A primeira coisa que nós precisamos responder é essa questão. Todos são filhos de Deus? Com todo respeito, sem nenhuma discriminação, olhando com um olhar bíblico, infelizmente, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Ou seja, somente os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Agora, chegando à conclusão de que nem todos são filhos de Deus, nós vamos para a segunda pergunta. Se nem todos são filhos de Deus, o que é preciso? O que é preciso para ser um filho de Deus? A primeira coisa primeira resposta a essa pergunta, nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, o livro de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Olha que ainda responde a primeira pergunta. Se aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus, é porque, obviamente, não eram filhos de Deus. Eles foram feitos filhos de Deus porque receberam, tantos quantos o receberam. Ou aí é uma referência ao Senhor Jesus, mas a todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Então a primeira coisa para se tornar um filho de Deus é preciso receber Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Não é um simples acreditar em Jesus, é isso que você precisa entender. Não é um simples eu acredito em Jesus, não. É receber Jesus como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. Isso faz toda a diferença. Não é simplesmente acreditar em Cristo. Não é simplesmente acreditar que Jesus um dia viveu aqui na terra. Não é acreditar simplesmente que um dia ele morreu, ressuscitou. Não. É o crer em Jesus, o receber Jesus, tem a ver com uma vida de compromisso com Ele. Uma vida de relacionamento com Ele. Isso é receber Jesus, é conhecer Jesus. Ainda, mais uma coisa para você ser filho de Deus, está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 15, que diz o seguinte. Romanos, capítulo 8, e versículo de número 15, que diz assim: Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, a segunda coisa para se tornar um filho de Deus é receber o espírito de adoção. Ou seja, agora, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a adoção. Ou seja, o que é a adoção? A adoção é um processo pelo qual uma criança passa a ser filho de um casal. Então é um processo de adoção. E aquele casal passa a ser os pais legítimos daquela criança, e aquela criança passa a ser um filho legítimo daquele casal.
a adoção feita por Deus às nossas vidas é semelhante. Deus nos recebeu como filhos. Nós não éramos filhos, mas ele nos recebeu como filhos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos deu o espírito de adoção. Nós somos adotados, ou seja, fomos colocados no lugar de filhos. Então, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe a adoção de Deus. Uma terceira coisa para você ser um genuíno filho de Deus, ainda em Romanos, capítulo 8, e o próximo versículo, nós lemos o 15, agora vamos ler o 16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí você me pergunta assim, então já que nem todas as pessoas são filhos de Deus, e elas se tornam filhos de Deus por crerem em Jesus, receberem Ele como único Salvador e Senhor, e receber a adoção, como que eu sei que eu sou um filho de Deus? O Espírito de Deus testifica no nosso espírito. O Espírito do homem testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, aquele que é filho de Deus, ele entende, ele sente isso. Bom, ele sente que ele é filho de Deus, porque Deus, ele manda um testemunho, Deus fala através do espírito do homem, fala no espírito do homem, melhor dizendo, você é um filho de Deus. E essa certeza no coração nós sentimos quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. O intuito, o objetivo desse vídeo não é fazer acepção de pessoas, mas é simplesmente mostrar biblicamente, baseado naquilo que a Bíblia diz, que nem todos são filhos de Deus, mas que todos podem se tornar filho de Deus, recebendo Jesus como Salvador da sua alma, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, recebendo a adoção e recebendo o testemunho do Espírito Santo na sua vida de que você é um filho de Deus. Se você não se sente um filho de Deus, agora é a oportunidade. Eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite, mas hoje, agora, é o momento de você entregar a sua vida a Jesus e receber este sentimento de Cristo, esse sentimento de filho de Deus, este sentimento de pertencimento à família de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.